Mostram que a exigência de capital para as instituições de pagamento no âmbito das novas regras deve dobrar, então é bastante significativo, e o capital disponível também deve diminuir bastante, em função das dedutibilidades que estão sendo previstas nessas normas regras. E, embora existam regras de transição suavizando esse período até 2025, elas já estarão em vigor em 5 meses. Então, é tempo do pessoal se preocupar. Então, boa noite. O ponto aqui é que a regulação prudencial, né, das IPs, ela precisava ser atualizada, ela é de 2013, ela foi promulgada naquele ano, e muita coisa aconteceu de lá até hoje. Então, o volume aumentou, e quando falo de volume, é o número de instituições, o volume de transações, o volume de clientes, quer dizer, toda uma área, né, do mercado brasileiro, que era uma área que estava começando naquela época, hoje já é uma área muito mais madura, o tipo de regulação tem que mudar. Os riscos aumentaram no sentido em que muitas dessas instituições acabam assumindo um volume de risco de crédito bem maior do que naquela época, risco de mercado também, outras formas de risco de liquidez, e também houve um processo de aumento de alavancagem, que ficou muito mais claro com a questão de securitizações. Tá? Então, por conta disso, foi necessário fazer alguma coisa, e basicamente o que o Banco Central fez foi um projeto de convergência da regulação financeira, das instituições financeiras, com as instituições de pagamento. Então, o que muda? Muda é que exige-se agora mais qualidade do capital disponível. Estamos falando do capital com maior capacidade de absorver perdas. O que isso quer dizer? Quer dizer que antigamente, para as IPs, simplesmente olhavam-se no balanço o que existia de capital, agora não é bem assim. Da mesma forma que para as instituições financeiras, uma série de itens são subtraídos, outros são somados, e o que nós temos é um cálculo daquele capital que está disponível para suportar as perdas, que realmente tenha condições de suportar essas perdas. Então passa a ser um cálculo mais sofisticado, isso a Ciane vai explicar daqui a algum tempo de uma forma mais detalhada. Tem depois uma uniformização do cálculo do capital requerido. Isso quer dizer que as atividades de pagamentos passam a ser calculadas em função da volumetria. É o que se usa hoje para IP, é o que vale para elas, é o que essas atividades de pagamento nas instituições financeiras vão seguir o mesmo tipo de cálculo, também em função de volumetria. Incluir-se aí também riscos que até então não foram considerados, porque o modelo era um modelo mais simples que estava sendo aplicado, as instituições ficando mais sofisticadas, isso vai ser levado em conta. Importante, né, é que, por uma questão de isonomia, instituições grandes têm a regulação grande, instituições complexas, regulação complexa, instituições simples, regulação simples, instituições pequenas, regulações pequenas. Então, essa proporcionalidade é importante. Isso se vê na segmentação que foi feita. Então, foram criados tipos de conglomerado, isso vai ser explicado depois, tipo 1, tipo 2, tipo 3, em função da presença ou não de instituições financeiras no conglomerado, ou só de instituições de pagamento. Então, cada um vai ter o seu tipo de regulação. A ideia é que o tipo 1 e o tipo 3, que tenham essas instituições financeiras, eles vão, em termos de regras prudenciais, eles vão se aproximar muito. Basicamente, as regras de um tipo são decalques das regras do outro tipo. Ele olha porte também. Então, porte, no caso desse que chamam tipo 3, nós vamos ver depois qual que é, mas é segmentado em S2, S3, S4, da mesmíssima forma que instituições financeiras. E também por complexidade. Então, da mesma forma
que entre as instituições financeiras existe o grupo S5, que segue regras mais simples e que consegue fazer, por exemplo, todo o seu cálculo de capital baseado em extração de dados do COSIF, quer dizer, extrações de dados de balanço, coisa que os outros não conseguem, eles têm que ter estruturas mais sofisticadas. Então, esse tipo de empresa que tem menos complexidade, ela pode fazer os cálculos de uma forma mais simples. Isso vale para o tipo 2, tipo 3, do grupo S5, isso vai ser discutido a seguir. Com relação à inovação, isso era uma coisa muito importante, porque não pode jogar a água da banheira junto com o bebê, né? O que é importante? É dar incentivo a que novas ideias, a que novos produtos, isso venha a aparecer. No caso, existe uma vantagem para a startup, é uma vantagem temporária. Então, no começo por um período de 2 anos, elas têm uma vantagem no cálculo de capital, que é um pouco mais leve para elas, mas depois desse período elas se igualam às outras. Isso vai ser também discutido um pouco mais tarde.